Pessoal, bom dia, tudo bem? Esses dias agora eu tenho recebido em todos os grupos, nos últimos 3 dias aí, essa mensagem sobre o fim do social, mas eu acho que as pessoas não fizeram uma reflexão bem profunda. Muita gente divulga a matéria lendo só o título, né? E quem vê o título, quem vê o rótulo não vê o conteúdo, né? E aí eu falei assim, cara, vou separar umas coisas aqui, vou ler o negócio, vou entender, e vocês vão ver que realmente não é bem assim. É o fim do social que não termina, né? O fim do social que não vai terminar. Talvez essa seja a melhor matéria. Porque você tem que entender o seguinte: se a gente está falando de fim do projeto, se a gente está falando de fim do social, o mínimo que a gente espera é o que volte ao que era antes, né? Que a gente volte a transmitir a GFIP, que a gente volte a transmitir o CAGED, que a gente volte a transmitir a documentação da mesma maneira que era antes. Mas será que é isso? Será que é isso que a gente está assistindo agora? Olha, eu separei algumas matérias aqui para a gente poder dar uma olhada nisso. A primeira que eu separei aqui foi a do G1, deixa eu achar aqui, o governo anuncia fim do social. Mas vamos acompanhar junto aqui o que realmente está na matéria e o que o governo está falando. Vamos lá. Agora o que vai acontecer? Esse social vai ser extinto e 2 novos sistemas vão entrar em vigor a partir de 2020, a partir de janeiro do ano que vem. São eles, um só para informações de trabalho e previdência e outro para as informações da Receita Federal. Só que o governo fez anúncio hoje já prometendo 2 coisas. Quem teve que entrar, foi obrigado durante esse tempo a aderir ao sistema e fez investimentos para isso, não vai ser prejudicado. Financeiramente, os investimentos não vão ser perdidos, diz o governo, depois vai dar os detalhes de como isso vai acontecer. E o outro ponto que o governo está garantindo, que são 2 sistemas novos, parece mais complexo, mas são 2 sistemas simplificados, muito mais simples, que vão requerer menos informações. E os detalhes também ainda vão ser divulgados. A ideia é que até ser extinto esse social seja simplificado no sentido de requerer já menos informações, menos 40% ou 50% nos próximos meses. Exemplo, informações como título de eleitor, informações da carteira de identidade, número da RG e também de saúde ou segurança do trabalho não vão ser mais exigidas, isso já nos próximos meses. Quem falou sobre esse anúncio e vai dar mais detalhes nos próximos meses e semanas vai ser o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. A gente tem a fala dele aqui agora. Nós temos um sistema que estava sendo extremamente criticado pelo governador, dada a sua complexidade e o nível de exigência, inclusive com exigências que sequer tinham amparo legal. Então nós estamos simplificando esse instrumento, customizando esse instrumento que aí está, que as médias e grandes empresas já aderiram. Nós estamos respeitando o investimento que essas empresas fizeram, tanto em recursos humanos, treinamento e financeiro, de tal forma que todo esse acervo vai ser respeitado nessa migração para um novo e-social que vai passar a vigia a partir de janeiro. Então, olha só, um novo e-social que vai passar a vigia a partir de janeiro. Novo e-social que vai passar a vigia a partir de janeiro. Então, nós estamos falando de um novo e-social, né? O e-social modernizado, né? Estamos falando também, o próprio Rogério Marinho, que é um crítico árduo do e-social, ele faz parte daquele grupo do governo que realmente desejava o término de qualquer tipo de transmissão de informação das empresas, né? Mesmo informações que garantam a saúde do trabalhador, que garanta a integridade física do trabalhador, ele desejava o fim disso, né? E ele teve que ser convencido do contrário. Mas ele, ainda assim, da ala do governo que deseja a desestruturação, o desmanche dos mecanismos de fiscalização, mesmo ele está dizendo, olha, é um novo e-social, é um e-social que respeita toda essa curva de aprendizado que a gente teve até hoje, né? Então, se você é contador, se você é da área de saúde e segurança, independente do que você está envolvido nesse projeto, que você conhece um pouquinho mais ali, você tem que entender o seguinte: o governo está colocando a informação dessa forma. Olha, vai existir uma simplificação, desde sempre ele está colocando isso, mas eu sei que eu também não estou apresentando muita novidade quando eu falo isso. Mas só para você ter uma diferença de título, olha só, se você quiser, por que você escolhe ficar com o título aqui do G1, fim do social, e não escolhe ficar com o título oficial do próprio site do governo? Porque aqui é a síntese, a estratificação de todo o diálogo interno que tem dentro do governo, e aí é comunicado oficialmente que o governo vai modernizar o e-social, né? Então a gente fica nesse, vai acabar. Calma, velho, não é vai acabar o e-social. Os dados vão ser diminuídos, a gente sabe disso há muito tempo, que esses dados vão ser diminuídos. Desde janeiro já começa a discutir essa questão da simplificação do envio de dados. Agora o governo falou, olha, sabe aquele banco de dados único que ia acontecer? Não vai ser o único, vai ter 2 bancos de dados. As informações vão ser transmitidas separadamente para a Previdência e para a Receita. Ideal parecia que fosse um, mas de algum motivo que eu ainda não faço ideia qual que seja, eu acho que pouca gente não tem muita explicação sobre isso, só quem está interno dentro do projeto vai conseguir explicar. Realmente vão ter 2 bancos de dados, um da Receita, outro banco de dados da Previdência, e vai sim haver simplificação. Mas tem coisas muito mais interessantes para mostrar antes desse vídeo terminar. Além disso, antes também eu vou mostrar aqui rapidinho a própria matéria do governo. Olha, vamos acompanhar aqui, ó. Para reduzir a burocracia e estimular a geração de empregos, o governo federal decidiu modernizar o e-social, né? Vai ter um novo sistema? Sim, um novo sistema, um novo e-social, né? Mas ainda transmitindo dados para o governo, né? Os dados da GFIP, os dados do CAGED, os dados de saúde e segurança. Esses dados vão continuar sendo enviados de uma forma mais simples. A gente já falou sobre essa simplificação, da importância dessa simplificação, que até nós profissionais
profissionais que estamos envolvidos com isso, compreendemos ser necessária. A meta é simplificar o dia a dia do empreendedor e, em consequência, estimular a geração de empregos, né? Mais empregos. O social será substituído por um sistema bem mais simples. Vamos simplificar, vamos desburocratizar, vamos que o Estado e o empregador se unam para gerar crescimento, né, disse Rogério Marinho. A modernização e simplificação da ferramenta, dessa mesma ferramenta, foi decidida após discussões realizadas, consultas realizadas, enfim, uma série de discussões. Né. Fala ainda que recebeu 119 sugestões, acatou quase todas elas. Né. Haverá forte redução do número de dados. Repetindo, haverá forte redução do número de dados. É tudo que a gente está discutindo aqui, se trata dessa forte redução do número de dados. Pessoal, não tem novidade até aqui, né? A gente sabe que isso iria acontecer, que iria haver essa simplificação. A grande sacada aqui é que essa mensagem sensacionalista, né, irresponsável, de falar, vai acabar, faz com que as pessoas que estão se preparando, que querem, aliás, tem uns capetinhas que realmente desejam ali o estado pior, que tudo não funcione, que tudo vá mal, e essas pessoas se agradam disso. Outras são sensacionalistas mesmo, mas irresponsáveis. Porque o que acontece? De repente a gente acha, vai acabar tudo, vai voltar o que era antes, então vamos voltar também o que era antes. Todo mundo que estava se preparando, acho que agora deveria o quê? Deveria parar. Vou deixar na tela aqui enquanto eu falo aqui, ó. Acho que eu escolhi uma tela para ficar de fundo aqui, para você ficar mais atento, né? Você ficar mais esperto aí com o que realmente está acontecendo no site oficial do governo, portal.esocial.gov.br. Né? Então o que a gente tem que entender é isso. Olha, essa notícia responsável faz com que pessoas parem de se preparar, pessoas acreditem que tem que voltar ao que era antes, né? Pessoas que já vinham numa caminhada de progresso ali, de um estudo mais aprofundado das coisas da saúde e segurança, das coisas da contabilidade, comecem a definhar diante de tanta repercussão. E aí o que acontece? Aí na hora que chegar os prazos de novo, nós estamos de novo sofrendo. Está todo mundo despreparado. Ah, não, eu não vou me preparar porque ele vai acabar, então eu não vou fazer mais nada. Aí daqui a pouco chega a hora de novo, está todo mundo aí ó, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, desesperado, procurando qualquer solução mágica que resolva o problema dele. Por isso que é irresponsável passar as notícias dessa forma, né? Não é que não vai ter mudança, vai ter mudança, né? E aí a gente tem que ver qual que é a nova dimensão dessa mudança, que parece ser mais simples do que a prevista anteriormente. Basicamente a gente tem um layout com uma série de informações, e essas informações vão diminuir. Mas pessoal, o que vai mudar? Vamos pensar agora nisso. Será que a gente tem algum indício? E eu acho que essa é uma parte muito legal e que pouca gente ficou atenta. Eu separei aqui, olha, o 7º Fórum de Medicina Ocupacional, aconteceu agora, aqui, semana passada aqui, e o José não sei o que, Maia, esqueci, me perdoa, Maia, né? Ele é um dos defensores do E-Social, ele também é auditor fiscal, ele está no projeto desde o início, e agora, semana passada, ele deu uns indícios do que vai acontecer. Eu separei 3 trechos aqui da entrevista dele. Vamos dar uma olhada juntos aqui. A questão quando você não tem risco econômico ali, ou uma condição que você trabalha ali com baixíssimo risco, onde que estaria essa classificação, né? Como é que a gente ia classificar isso aí? E agora, com esse cenário novo da revisão das NRs, como é que isso vai ficar? Vai ser paralisado? Vai entrar? Ótima pergunta aí, cara. Vocês estão acompanhando que houve um freio de arrumação agora com relação ao E-Social. Já postergamos o cronograma da entrada do início da obrigatoriedade dos eventos de SST para o primeiro grupo, aquelas empresas maiores, que estariam obrigadas a partir de julho, e ficou para janeiro. Além disso, está havendo uma revisão dos eventos, tentando diminuir algumas das informações pedidas. Isso já está praticamente fechado, o Orion fez esse trabalho, fez com muito cuidado. Existem algumas premissas do próprio E-Social. Uma delas é não criar obrigação nova. Só pede o que já estava, que a legislação já pede. O problema é que na Instrução Normativa 77 já dizia que quando o PPP se tornasse eletrônico, passaria a também serem obrigados a informar os fatores de riscos ergonômicos e mecânicos. Se fez, então, aquela interpretação naquele momento de que, então a partir do E-Social já é obrigado mesmo. A gente tem que colocar, porque a legislação já anteriormente impôs que essa informação viesse. Foi a interpretação que a gente tinha feito. Houve uma resistência grande, principalmente da indústria, do CNI, colocando que não, que esses riscos, primeiro, não estavam obrigados a ser informados, e segundo, essa mesma argumentação que você trouxe, que não são bem definidos, não estava...
E isso estava numa briga lá, se era ou não era, mas mesmo assim a gente tinha decidido colocar. O que aconteceu é que com esse freio de arrumação, se escolheu mudar algumas coisas nos eventos, e uma delas é tirar os riscos ergonômicos mecânicos. Agora, nesse momento, só colocar o que é intrinsecamente de PPP, previdenciário, está se tirando qualquer coisa que se fazia referência à insalubridade, periculosidade, ou que seja de DNRs, vai se ficar para um segundo momento. E agora não, nesse primeiro momento só vai entrar a parte de PPP, essa parte vai ficar aguardando quais vão ser as alterações a serem feitas nas NRs, para então a gente tratar especificamente desses riscos. Isso é um tranquilizador para o mercado, para alguns, né? Para outros vão lamentar a falta dessa previsão, desse controle, mas é o que tem. Pronto, separei esse primeiro trecho, né? Sendo colocado para a gente aqui. Pelo Maia, que os riscos ergonômicos vão sair, que vai ter uma conotação muito mais voltada para o PPP, que vai existir um segundo momento de previsão para a entrada desses dados, que tem uma interpretação, segundo ao olhar da legislação, de que não deve ter nenhuma inclusão de dados. A gente sabe que os riscos ergonômicos, como ele bem colocou aqui, os riscos mecânicos não tinha uma previsão atual de formação, né? Então, inclusive riscos ergonômicos muitas vezes lá num projeto novo, né? Muitas vezes você colocava que a análise ergonômica do trabalho seria feita até posterior ao início de uma obra, por exemplo, porque você precisa dos ambientes estarem bem mais avançados e mais próximos da habitualidade do trabalho para poder fazer alguma série de análises para fazer as considerações ergonômicas. Então, você tinha dificuldades tratativas ali sim, e por maturidade, ele fala, olha, riscos ergonômicos provavelmente sai, o E-Social fica com a cara muito mais ali do PPP. Separei mais um trecho aqui, jogo rápido, vamos lá. Só fazendo uma observação, que essa sua colocação é muito pertinente, é de que nós já tiramos, na última versão do layout, já não tem mais ambiente de trabalho. A tabela 1060 já não mais existe. Então, a 1060 já não existe, foi tudo para o 2240, esse 2240, estou falando uma língua aí, muita gente não sabe, mas havia esses eventos todos. Com relação a 1060, nós estamos acabando, nós tínhamos feito o quê? Na 1060, tiramos todos os fatores de risco, não eram mais localizados ali, e sim como você está propondo, só no 2240, onde você vai dizer que aquele trabalhador passa por determinados ambientes, por ele estaria na tabela só os ambientes, nessas atividades que ele desempenha, estariam sujeitos a determinados fatores de risco. Já está assim, e na 3.0, que vai sair, se Deus quiser, até o final de julho, sequer vai ter a tabela 1060 dos ambientes de trabalho. Vai se poder construir vamos dizer assim, um mapa de ambientes de trabalho a partir das descrições feitas nas atividades dos trabalhadores. Perfeita a sua colocação, vai ao encontro de sua proposta. Pronto, né? Então aqui a gente vê um outro trecho também importante da entrevista dele, falando que no final desse mês de julho nós vamos encontrar de novo aí os layouts do E-Social. A gente vai se deparar com eles agora, no final de julho, vamos lá e vamos encontrar os layouts do E-Social. Bem parecido com o que a gente estava esperando, né? Esse 2240 mesmo vai estar lá, né? Isso aqui, gente, semana passada, dia 9, aí, ó, é o 8º Fórum de Medicina do Trabalho lá do CFM, né? Então, aconteceu agora, bem recente, e a gente está aí com a clareza de que esse evento continua. Mais um trecho que eu separei aqui para a gente poder dar uma olhada, vamos lá. Agora, por que estão querendo acabar o E-Social? Eu poderia dizer os motivos em que eu acredito que são os que predominam, e posso dizer quais são os que muita gente alega. Mas os que eu já vou partir dos que eu acredito que é o que predomina, e talvez o maior problema do E-Social. A comunicação, a desinformação. Eu acho que talvez esse seja o mais grave. E nós vemos quando ouvimos quais são os motivos. Por isso que eu adoro participar de debates. Eu queria ter tido a oportunidade de participar de muitos outros nessas esferas, onde a gente está com um bicho de 7 cabeças. Um ministério está virando um bicho de 7 ou 8 cabeças. Cada um falando de um lado. E a primeira coisa que tem que se fazer era dar um ponto focal, dizer a partir de agora é doutor Rogério Marinho, e todo mundo vai conversar com ele, convencer que não presta, dizer quais são os argumentos ou que precisa melhorar. E dali sair qualquer fonte de informação. E não todo mundo. Bem, e aqui para finalizar aqui o último trecho da fala dele da semana passada, ele está colocando aqui para a gente que não existe
um problema mais sério no e-social do que a própria difusão de informações erradas, de coisas que as pessoas propagam sem compreender bem o que é absolutamente e exatamente o que está acontecendo agora. As pessoas vão divulgando, pulverizando essas informações errôneas, essas informações com pouco nexo até de veracidade, né? E aí, com esse tipo de divulgação, começa a crescer esse temor que só atrapalha o processo de implantação da social, que absolutamente não agrega nada. Então eu tenho aqui, mostrando para vocês, Zé Maia, falando pra gente, gente, desculpa, o sol tá aqui, eu não me preparei para gravar esse ao vivo, né? Mas Zé Maia falando pra gente que no final do mês aparece um novo layout social. Esse layout deve ter uma cara do PPP. Olha, que burrice que seria no momento de digitalização das informações, manter aquele PPP em papel. Não seria uma burrice? Você acha que o governo vai cometer uma burrice de manter esse PPP em papel que nunca funcionou? Você acha que todos... Eu queria que pudesse citar aqui quem tem o PPP em papel agora. Olha a confusão que isso é na hora de traçar os aspectos da aposentadoria da pessoa, né? Então, assim, é o mínimo que se esperava que esse PPP entre, né? Que a CAT entre, né? Que a gente organize ali o 2240. Então, isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Tem uma última coisa que eu separei aqui, é o próprio Twitter do Rogério Marinho, né? Ele falando, mas esse trecho é um trecho já bem parecido também com o trecho que ele posiciona a respeito lá no jornal, falando, olha, nós vamos respeitar o que as pessoas estudaram, o conhecimento que foi criado até aqui, então vai haver sim um aproveitamento daquilo que foi construído até agora, porque ninguém é insano de achar que vai entrar para uma sala e dentro de uma sala, começando do zero, vai conseguir construir um negócio melhor que está sendo construído há 10 anos, né? Só se a pessoa fosse realmente um santo que desceu do céu para fazer uma coisa dessa. Mas eu queria também conversar com vocês um último aspecto aqui, sabe? Um último aspecto aqui, porque eu estou muito envolvido com o projeto, né? E gente, eu estou tomando um sol violento aqui para não ter que dar pausa nesse vídeo e fechar essa cortina. Mas eu estou muito envolvido com esse projeto e posso garantir para vocês o seguinte, gente. Eu faço um desafio para vocês o seguinte. Se eu converso com um cliente meu aqui na ProLife hoje, né? A gente atende construtoras, montadoras mecânicas, né? Empresas da área industrial, empresas que já têm uma tratativa para as coisas da saúde e segurança um pouquinho mais apurada, né? Quando eu chego para esse cliente nosso lá, eu chego para ele e falo, olha, o que eu tenho para te oferecer aqui hoje é um software, e nesse software você vai fazer a gestão da venda do seu CPI. Eu fiz isso ontem. Ontem eu estava num cliente e falei, olha, perguntei para ele assim, olha, como que você faz a gestão dos seus EPIs aqui, né? Você tem um lugar que você chega de manhã como agora são quase 8 horas da manhã, eu olho e falo assim, poxa, eu estou com essa taxa de EPIs vencido lá no meu local de trabalho. Estou com essa taxa, né? Eu estava conversando com a técnica de segurança, o dono da empresa, eu tive com ele semana passada, ele falou, não, conversa com a minha técnica de segurança, mas eu estou afim. Cara pensando só em monetização, cara pensando em resultado, em lucro, e eu falei, eu vou te mostrar como que eu expliquei para ele a coisa como um todo. Falei, olha, você chega de manhã e vê isso, né? Quantos EPIs seus estão vencidos? E eu falei, olha, uma gestão de EPI eficiente, um lugar que você chega de manhã, eu vou chegar lá na questão do EPI, que ele ficou bem atraída por ela, e você vê que é um negócio de obter resultados legais e de obter uma gestão de melhoria também, mas antes eu vou rapidamente explicar essa tela aqui. Eu falo, você vai ter que saber o que você tem de EPI vencido, o que você tem de exame vencido, o que você tem de treinamento vencido, e a simplicidade de você saber se tem algum EPI vencido, quem que é a pessoa, só basta clicar aqui, ó, você vai ver quem que é a pessoa, vai poder gerar sua ficha de EPI, mostra que o negócio funciona como um todo. Aí depois eu falei assim, olha essa coisa importante aqui, olha, na sua empresa hoje, quando primeiro que você não sabe o que você tem que trocar de EPI agora, você só troca EPI, se o cara vai lá no seu almoxarifado e fala assim, ó, minha luva está rasgada aqui, ó, mas você tem no PPRA uma previsão de troca. Essa previsão de troca, você pode estar trocando bem antes ou até depois. Depois você está arriscando a vida desse cara, está perdendo eficiência. Antes, esse EPI não é EPI certo. Então você tem que ter um lugar que controla dano para você. Você tem que ter um lugar que controla estoque para você. Você sabe o que tem naquele seu estoque, você sabe sua previsão de gastos, você sabe exatamente onde que você está pisando. E ele falou assim, Rodrigo, eu tenho previsão de EPI aqui que eu estou comprando, eu dobro, está sumindo EPI, eu não sei o que eu faço, cara. Isso eu me interessei demais de saber a respeito das trocas, da previsibilidade de trocas, de ter um relatório disso. Então, o cara olhou para a eficiência do negócio dele, ao passo que eu vou olhar para a saúde e segurança dos funcionários dele. Então, eu estou convencido que se eu tirar um tempo, né, eu fico numa reunião dessa 40 minutos com você, né, 40 minutos com você, você vai falar assim, ó, eu agora sou o meu cliente, né? Se você for consultoria, eu agora sou o cara da construtora
que não tem nada de gestão de saúde e segurança no nível que eu estou apresentando para ele, absolutamente nada. Eu sou esse cara. E eu vou conversar com você como se você fosse essa pessoa. Eu garanto que eu te convenço. Eu garanto que eu te convenço que vale a pena investir numa metodologia, numa tratativa de saúde e segurança melhor, independente de E-Social ou não, mesmo garantindo que o E-Social vai vir e vai cobrar. E está mudando muito pouco daquilo que a gente já estava prevendo, com esse bafafá todo aí de que está mudando e está acabando, né? E mostro uma série de gestão que você vai poder ter, mostro coisas que eu acho fantásticas, como a calculadora, né, que você vai ter uma previsão anual do CPI, enfim, uma série de coisas. Eu vou te fazer esse convite, Se você for técnico de segurança de uma construtora e você tiver a fim de agilidade, chegar de manhã, saber se tem EPI vencendo na sua empresa, dar a tratativa certa para a venda desse EPI, exame é a mesma coisa, treinamento é a mesma coisa. Se você tiver a fim de trabalhar numa comunidade colaborativa que o Brasil inteiro, absolutamente todos os estados do Brasil já estão trabalhando e que as pessoas vão uma ajudando a outra. Então você vai construir seu PPRA com a ajuda de gente de Roraima, do Acre, do Amapá, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Distrito Federal, de Brasília, de Minas, de São Paulo, do Brasil inteiro contribuindo para que a gente trabalhe junto. Se você tiver a fim de um sistema que gera GHE para você, te ajuda a fazer as medições nesses aspectos, que calcula para você tudo que você vai conseguindo, enfim, de mudar a realidade da gestão de saúde e segurança da sua empresa, né? De fazer de mais barato, mais eficiente, mais moderno, mais estruturado. Eu preciso de 40 minutos seu. A gente troca uma ideia sobre isso e eu garanto absolutamente que eu vou te convencer de que você não devia estar estressado com esse vai acabar isso social, eu vou morrer. Não, relaxa, né? Ninguém vai morrer. E eu garanto que dá para a gente trocar uma ideia sadia, uma ideia plausível, de você compreender que é totalmente possível você ter uma conversa séria com um cliente seu hoje e demonstrar para ele como que investir em social é importante. E se você já é uma empresa aí final da ponta, eu garanto que 40 minutos eu te convenço. O dono da empresa que eu conversei na semana passada, ele quis que eu conversasse com a técnica de segurança dele hoje, que ele falou, eu estou convencido, só conversa com a técnica de segurança lá, e ontem eu fiz isso e foi um sucesso. Eu tenho, assim, a cada quatro clientes que eu converso, 3 fecharam comigo, é uma taxa alta, né? Uma taxa alta, porque sempre você vai achar um cabeça dura, um cara que se errou, né? Não é bem por aí. O grande problema que eu vejo até as pessoas tentando abordar esses clientes que nunca tiveram gestão nenhuma de social, absolutamente nenhuma. O cara tem uma padaria, nunca tem um PPRA, aí você vai lá e quer vender para ele porque o social chegou, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, dá para fazer melhor para quem já leva a sério saúde e segurança. Basicamente é isso, né? Então, se você já tem alguns clientes que levam a sério, você pode ir lá ter uma tratativa melhor com esse cliente, né? Tendo uma mensalidade dele ali para fazer uma gestão melhor. É isso que é a proposta dos usuários do software, né? Que você vai no seu cliente e faça uma parceria mais fina com ele, né? Que você acompanhe mensalmente ele. Isso muda tudo, né? E aquelas empresas que estão lá com seus concorrentes também, que você fala que faz gestão, não fazem nada, que você consiga demonstrar que vale a pena ter uma gestão melhor. Com isso, a saúde e a segurança do trabalho dessas empresas que você vai visitar acaba sendo muito melhor, muito mais saudável, tá? Se você quiser bater esse papo comigo, um papo de 40 minutos, eu vou te pedir só para deixar seu e-mail. Hoje, antes desse ao vivo, eu escolhi uma página qualquer minha que eu consigo fazer cadastro de e-mail, vou colocar aqui embaixo e a gente bate esse papo, né? Eu garanto que dá para fazer uma mudança geral, né? E é isso, pessoal, fica o convite aí para a gente bater esse papo e a gente tomar mais cuidado com a maneira que a gente encara as notícias que estão aparecendo aí. Um grande abraço, fique com Deus.